Olá, aluno. Agora eu venho conversar com você a respeito do fórum, né? Uma atividade extremamente importante no seu desenvolvimento em relação aos conteúdos gramaticais e, mais especificamente, que neste caso, a análise do período composto. Estudo, então, das subordinadas, né? Vamos pensar no seguinte, eu trouxe a você um texto, uma propaganda. Nesta propaganda, estou com ela aberta aqui, vou ler como o enunciado, está escrito o seguinte: ao encontrar um animal com óleo e quiser ajudar, não pegue-o. Não devolva o animal contaminado à água, proteja-o do sol e ligue para a polícia ambiental. Então, temos um texto que envolve tanto recursos imagéticos quanto recursos escritos, né? Eu quero que vocês, levando em consideração, então, esta parte escrita, vocês respondam ao seguinte comando. O texto a seguir foi produzido a pedido da Prefeitura de Salvador, tendo em vista o derramamento de petróleo nos mares nordestinos, você já deve ter ouvido falar, né? Ocorrido no segundo semestre de 2019. O objetivo do órgão público era chamar a atenção dos banhistas e orientá-los quanto às ações adequadas a serem tomadas caso encontrassem algum animal sujo com o óleo. No que diz respeito às escolhas linguísticas, então vamos pensar não na imagem, mas sim em tudo que foi usado em relação às escolhas linguísticas. Nós sabemos que todo o texto é construído por meio de imagem ou escrita, né, números, sinais, com um determinado objetivo. Então, aqui neste caso, a Prefeitura de Salvador tem um objetivo, então nós precisamos considerar isso, tá? Essa finalidade. O autor optou por iniciar o texto com uma oração subordinada adverbial. Então, nós temos logo no início do texto uma oração subordinada adverbial, ou seja, ao encontrar um animal com óleo. Sobre esta oração, eu estou, então, pedindo que você analise essa oração em conjunto às demais. Então, não adianta analisar uma oração separadamente, é preciso que se considere principalmente todo o período que está envolvendo essa oração e responda em até 10 linhas. Então, o que você precisa responder para mim? Como se classifica essa oração? Essa primeira oração que eu escrevi aqui, tá? Classificação completa dessa oração. Letra B. Haveria mudanças de sentido caso fosse usada no lugar desse tipo de oração? Não falei para você qual que é, não esqueça, classificação completa desta oração, tá? Toda a classificação possível. Uma subordinada adverbial condicional, então se em vez de usar esse tipo de oração, já sabemos que não é uma condicional, eu usasse uma condicional. Haveria mudanças no sentido em relação ao que o governo pensa sobre essas pessoas que podem ajudar no derramamento do óleo? Então, justifique a sua resposta. Vamos lá. É importantíssimo que você faça uma justificativa desenvolvida, tá? Então, nós temos este tipo de oração. Se no lugar deste tipo nós usássemos uma oração subordinada adverbial condicional, a intenção o sentido expresso no texto mudaria por causa disso, tendo em vista isso, ou não mudaria, continuaria o mesmo sentido. Qual é esse sentido, então, que continuaria igual, tá? Desenvolva bem a sua resposta, não é à toa que tem ali 10 linhas. Use essas 10 linhas ao máximo, tá? Leia sobre as orações subordinadas, sobre a condicional, quais são os sentidos construídos, sobre o tipo de oração que você vai classificar aqui no texto. Todas essas informações são muito importantes para a construção da sua resposta, certo? Pense que, assim como o fórum, o mapa, as atividades de estudos, todas essas atividades são importantes, não apenas como nota, mas também como avaliações, mesmo que não vale nota, né, mas como atividades que ajudam você a desenvolver o seu conhecimento. Apenas escutar as aulas ou assistir a vídeos não é o suficiente para que você aprenda. Nós aprendemos realmente quando colocamos tudo isso na prática, e as atividades proporcionam essa prática, certo? Um bom trabalho a você. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato e nós vamos então conversando ao longo da disciplina. Bom trabalho!